eleições. Amanhã, se quiser fazer, bota 50 viaturas aqui, pode botar que eu sou a favor. Agora hoje não. Hoje não tem sentido. Pela primeira vez na história tem blitz no dia da eleição. Eu nunca vi isso na minha vida. Com 39 anos. Então, Jacobina, vai de Pileense. Então, professor, o que é que você me diz aí diante dessa situação? É uma situação absolutamente absurda, né? No sentido de que não está respeitando as eleições e a democracia, porque isso pode inviabilizar que votos sejam depositados na urna, né? Além de ser uma situação de assédio também em relação ao eleitor. Portanto, à Polícia Federal não cabe esse papel nesse momento das eleições. Eu acho que é muito grave, eu acho que isso reflete, inclusive, o momento de polarização política que nós estamos vivenciando e, inclusive, não faz o menor sentido fazer isso no segundo turno. Eu acho que não entendo efetivamente qual a intenção racional de agir dessa forma, principalmente considerando que essa é uma decisão arbitrária, é uma decisão que não segue os parâmetros que foram deliberados para que a eleição ocorresse de maneira correta. E, portanto, eu acho que é muito grave o que está acontecendo, assim, do ponto de vista da nossa democracia e do ponto de vista eleitoral. E aqui é importante lembrar que ainda ontem, né, o ministro já havia emitido documentos para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal, pedindo, né, determinando para que as duas se abstivessem, ou seja, não agissem no sentido de impedir a circulação de eleitores durante esse domingo de eleições. O que a gente está vendo aqui, portanto, são denúncias de que há um descumprimento, claro, da ordem do ministro. E eu quero acrescentar aqui, olha, a coligação pela Bahia, pelo Brasil, né, protocolou uma ação no Tribunal Regional Eleitoral pedindo a prisão do superintendente da Polícia Rodoviária Federal na Bahia, ainda nesse contexto desse descumprimento. Então há um pedido formal ao TRE para que seja decretada a prisão do superintendente da PRF aqui na Bahia. Lembrando, Ricardo, que essa coligação, a coligação pela Bahia, né, foi firmada pelos partidos PT, PCdoB e PV, que são federados, e pelos partidos MDB, PSDB, PSB e PSD, e Avante, né? E é importante dizer que ainda não há confirmação, né? Ainda não se sabe, não se pode afirmar de que de fato isso ocorreu, mas o fato é que existem as denúncias, né? O ministro vai se pronunciar e houve aí por parte da coligação esse pedido de prisão. Vamos chamar Tiago agora, que ele está em Jacobina, né, que foi uma das cidades que nossa produção apurou e confirmou esse tipo de situação ocorrendo por lá. Tiago, fala pra gente. Pois é, minha gente, boa tarde para todo mundo, né, de novo. A gente acabou de sair do local, né, onde estava acontecendo essa operação, essa blitz, né, da PRF. O que a gente apurou, né, segundo nos passaram lá, o pessoal da prefeitura ainda estava por lá, inclusive o próprio prefeito daqui da cidade de Jacobina ainda estava lá, juntamente com outras pessoas da prefeitura. O que eles informaram, gente, é que essa blitz ela teria começado ali naquele ponto, que é da BR-324, também, por volta de 7h30 da manhã. Eles tomaram conhecimento, né, de que uma van que estaria aí, segundo o pessoal da prefeitura, segundo a gestão, regularizada para fazer o transporte de passageiros junto ao TRE, né, estava credenciada junto ao TRE, teria passado cerca de 1 hora parada lá nessa blitz, né, da PRF, nessa operação da PRF, nesse ponto lá do quilômetro 292 da BR-324, aqui em Jacobina. E depois que tomaram conhecimento disso, foram até lá, né, para tentar dialogar com o pessoal do PRF. A prefeitura se colocou totalmente contra essa operação da PRF. Inclusive, o que o gestor, né, o pessoal da prefeitura passou para a gente, é que esse trecho, o trecho 292, quilômetro 292 da BR-324, é um trecho que existe um termo de cooperação técnica que estabelece que a fiscalização por lá é de competência tanto da prefeitura quanto da PRF. Então, na visão da prefeitura, essa ação da PRF deveria ter sido realizada, se fosse para acontecer, de forma conjunta e não de forma, né, só individualmente a PRF lá atuando. Então, foi por isso também que a prefeitura informou que foi para lá para poder conferir essa situação. Eram 3 viaturas que estavam lá, né, como eu falei, por volta das 7h30 da manhã, 3 viaturas, 2 caracterizadas e uma não estava caracterizada, vários veículos, né, alguns veículos chegaram a ser abordados, mas segundo o que nos passaram, nenhum carro, né, nenhum veículo foi apreendido.
a PRF teria informado ao pessoal da prefeitura que essa operação lá era uma decisão, né, que veio de Brasília, uma operação que foi determinada através da Superintendência de Brasília, e que o principal intuito seria aí barrar o transporte clandestino de passageiros. Né? Por isso que eles estavam lá naquele local, né, que é inclusive a entrada, né, da cidade, um dos pontos da entrada da cidade. Por isso que eles estavam lá com essas três viaturas, sendo duas caracterizadas. Houve, portanto, aí uma negociação com a prefeitura, e essa blitz, né, essa operação foi encerrada ali por volta das 2 horas da tarde, aqui na BR-324, no quilômetro 292, em Jacobina. Então, são essas as informações que a gente tem até o presente momento. Né? A blitz foi encerrada e, segundo informou o pessoal da prefeitura, os agentes da PRF falaram que não vão, né, não iriam para um outro canto aqui da cidade para poder continuar a operação. Teria definitivamente encerrado a partir daquela negociação com a prefeitura lá nesse ponto que eu citei, da BR-324, quilômetro 292.